Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. A minha internet aqui está oscilando um pouco e aí eu tirei da minha internet e botei na da Vivo. Deixa eu tirar aqui a musiquinha. Vocês estão ouvindo a musiquinha aí? Estão ouvindo a musiquinha ambiente? Tá boa a musiquinha? A musiquinha tá boa? Muito bem, então vamos começar com a nossa prece, esperando aí todo mundo entrar na nossa sala virtual. Essa modernidade, né? Sala virtual, né? A música tá boa, Marli? Que bom. Tá muito alta? Deixa eu tirar aqui. Já vou tirar também. Ao vivo, que o pessoal dizia assim, quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, eu tô me sentindo assim, fazendo ao vivo. Tá tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Muito frio, né? Friozinho bom, acalma a alma, quieta. Para algumas pessoas não é bom, sente algumas dores, né? Então, hoje nós temos a nossa palestra, que é a ação dos espíritos em nossos pensamentos e atos, seguindo aí o estudo do Livro dos Espíritos, que é proposto aí pela nossa coordenação, né, de estudar as obras básicas, mas é óbvio que a gente faz um diálogo aí muito próximo com as obras de André Luiz, com o pensamento de Joana de Ângeles, e eu, em especial, faço um diálogo muito grande com o livro da Sueli Caldas Schubert, que é Mentes Interconectadas. Bom, vamos ler uma página e vamos fazer a nossa prece, né? Vocês vão me acompanhando aí. Como é que tá o meu som? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem também tá boa? Me dê um retorno aí para eu saber o que eu altero aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouvir e ver? Vocês estão me ouvindo e vendo? Tá bom, Sônia? O vídeo tá bom? O som tá saindo bem? O palestra é que a gente não faz esse diálogo, né? Bom, gente, eu vou ler uma página aqui, que na verdade é um pedaço de uma página que é o tema da nossa fala de hoje. Obrigada, Jandira. Que é uma obra de Joana, Em Busca da Verdade. Esse livro aqui, Em Busca da Verdade, e que eu vou ler um trecho que fala sobre pensamento, que é para a gente fazer a nossa reflexão da tarde.
conquista da humanidade, conseguida pelo psiquismo após os bilhões de anos de modificações e estruturações, transformações e adaptações, nesse inteligência o pensamento, essa força dinâmica do universo que o sustenta e revigora incessantemente. Não foi sem sentido psicológico profundo que o astrofísico inglês Sir James Dean declarou: o universo parece mais um pensamento do que uma máquina, coroando-se de uma declaração do nobre Eddington informando que a matéria-prima do universo é o espírito. Por isso, quando o ser humano autoexamina-se, percebe-se como um todo com possibilidades especiais independentes de qualquer outra condição externa, mas ao abrir os olhos, dá-se conta do meio ambiente, das circunstâncias e das imposições sociais, tornando-se parte do conjunto, embora mantendo alguma independência. Surgem-lhe, então, as necessidades de autoafirmação, de autorrealização, buscando a integração no conjunto, sem perder a sua identidade, a sua individualidade e o si mesmo. Logo se lhe manifestam as ambições pelo poder, pelo ter, que o estimulam à luta, impulsionando-o a vencer os obstáculos que se interpõem na marcha, tentando dificultar-lhes a conquista dos seus objetivos. Bom, essa é a página do livro de Joana de Ângeles. Então vamos fazer a nossa oração, né? Vamos iniciar aí buscando uma sintonia com a espiritualidade, buscando uma sintonia e um amparo nos amigos que sustentam a nossa casa, a casa de Ananias, que nos mantém vinculados a esse pensamento espírita de tanta fluidez na nossa caminhada, de tanto impacto nas nossas autocorreções de vida e de roteiro, pedindo a Jesus que possa estar conosco nesse tempo aí de reflexão sobre um tema extremamente útil para esse momento que estamos vivendo. Por isso, rogamos a presença dos bons espíritos, do nosso mentor, vinculando-nos à casa de Ananias, vinculando-nos a outras casas que porventura estejam nos ouvindo, para que o nosso mentor espiritual se aproxime de nós e utilize o nosso aparelho fonador, os nossos arquivos mentais do estudo, para que haja uma boa interlocução com os nossos companheiros que aqui se encontram. Obrigada e que assim possa ser. Tudo bem com vocês, gente? Muita saudade de todos, né? Muita saudade de todos, muito desejo que a gente possa estar junto novamente, nos abraçando, né? Que a gente possa estar junto novamente, exercitando aí nossa reunião mediúnica, nossas reuniões presenciais, que tanta falta está fazendo nesse período. Abraço, né? O abraço, o afago, está fazendo muita falta em nossas vidas. Bom, o nosso tema de hoje, a próxima palestra, eu acho que a gente já vai ter aí uma forma de usar o meu notebook, que ele está aqui na minha frente, mas eu não tenho uma câmera boa nele para poder usar o PowerPoint. Essa palestra de hoje, ela é um material muito denso e eu tenho muito material para compartilhar. Inclusive já propus a Lalinha da gente fazer um seminário
Só que eu acho que o seminário virtual, ele nem é tão interessante, né? Embora eu tenha participado de tanta coisa virtual, tanta reunião, tanto seminário, tanta aula, tanto webinário, tanta conferência, que eu já estou começando a me adaptar, mas não é a mesma coisa. Então, nós vamos começar com aquele capítulo 9. Ó, eu vou dividir esse nosso tempo aqui de 50 minutos em dois momentos, ok? O primeiro momento eu vou falar do que os espíritos, a partir da obra de Allan Kardec, tem nos falado sobre nos falado sobre a influência do pensamento em atos. Deixa eu ver que Thelma está falando alguma coisa comigo aqui, eu não sei o que é. Ah, tá. É, então, tem um capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, que trata dessa influência dos espíritos em nossas vidas e nossos atos, né? Isso aí a gente leu, eu estou aproveitando esse período de pandemia, embora eu esteja trabalhando o dobro, mas eu me permiti, eu fiz conta do meu tempo e o tempo que eu às vezes levo no curto trânsito da minha casa para o escritório ou para a universidade, ou me arrumando mesmo, eu tirei aí uns 50 minutos diários para reler Obras Póstumas, que é uma obra que a gente lê pouco, e voltar no estudo do Livro dos Espíritos. E olha, cada vez que a gente lê, são muitas novidades que não são novas, são muitas reinterpretações, são muitos estudos que a gente deixou, digamos assim, passar em algum momento. E esse capítulo da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, ele é muito rico. Ele é muito rico, sobretudo porque André Luiz, Joana de Ângeles, Sueli Caldas-Schubert no livro Mentes Interconectadas, são obras que eu pesquisei e que a gente pode fazer esse diálogo. Por quê? Porque pensar é tudo. Nós não somos só matéria, nós somos espírito e matéria, nós somos uma energia dinâmica. Esse dinamismo, ele se propaga, esse nosso dinamismo, essa força motriz que vibra dentro de nós, formando essas camadas, formando essa aura, formando essa vibração que atinge um espaço maior, um espaço menor, ela faz parte da nossa composição. E o nosso pensamento, ele é essa engrenagem aí que vai dando esse dínamo gerador dessa forma de viver, compartilhar energias e compartilhar pensamentos. Então, eu vou ler, estou aqui com o meu notebook na minha frente, então vamos primeiro ver o que tem nesse capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, que é de 1857, e vamos depois ver para as obras de apoio. Eu separei assim alguns trechos para a gente não ficar no cansativo. No item, na questão 457, Kardec pergunta: pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha, gente, e ele diz o seguinte: eles conhecem aqueles que vós desejaria esconder de vós mesmo. Quantas vezes a gente pensa uma coisa assim, ai meu Deus, eu não queria pensar isso. Ai, que coisa horrorosa. Nossa, eu não queria sentir isso, não queria pensar isso, né? Então a gente faz o exercício assim constante de que eu não queria isso, eu não queria sentir isso, eu não queria pensar isso. Mas nós não escondemos os pensamentos, e aí é que está o ponto-chave. A gente não esconde os nossos pensamentos dos espíritos que estão à nossa volta. E aí tem a outra questão, 459, eu vou pulando aqui. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos? Vocês lembram da resposta. É uma resposta assertiva, porque toda a obra kardeciana,
eu conjugo essa obra como uma grande tese, uma grande pesquisa científica densa, sem margem para erros, com margem para desdobramentos, para complementos. E ela diz assim: influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que podeis imaginar, porque a tal ponto são eles que vos dirigem. Gente, eu acho que nós somos testados o tempo inteiro. Num dia aí de quantas horas a gente fica acordado, 16 horas acordado mais ou menos, quantos pensamentos passa para nossa mente? Os bons, os ruins, os pessimistas, os otimistas, os empolgados, os desanimados, as lembranças, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente gostaria, mas que não consegue. A nossa mente é um dínamo gerador. E esses espíritos influenciam mais do que a gente possa imaginar. Muitas vezes eles estão nos dirigindo. Nesse primeiro momento, porque quem está chegando agora, eu estou mapeando o que o livro dos Espíritos diz, o que o livro diz, o que os Espíritos respondem a Kardec sobre a influência dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Depois, numa segunda parte, nós vamos estudar em André Luiz como que a gente vai avançar nessa compreensão e como que a gente pode eliminar essa nocividade. Então, eu li a questão 457, quem quiser anotar aí, eu li a questão 459. Vou ler agora a questão 460, que eu estou pulando. De par com os pensamentos que nos são próprios, existem outros que são sugeridos? Ou seja, eu tenho os meus pensamentos, mas tem alguns que não são meus, que são aqueles que são assim sugeridos, ou são aqueles que eu penso o tempo inteiro, igual um dínamo gerador? Aí olha o que diz: vossa alma é um espírito que pensa. E cortando a conversa, no conjunto deles estão sempre misturados os seus pensamentos e os pensamentos que estão sugeridos. Então, nós temos os nossos, os vossos e os meus, os seus e os nossos. E a questão 461 diz o seguinte: como havemos de distinguir um pensamento que são nossos daqueles que nos são sugeridos? E aí os espíritos respondem: olha, quando um pensamento é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios vêm primeiro. Isso, gente, é uma verdade, mas não é simples da gente compreender. Eu, particularmente, nunca sei quando um pensamento é só meu ou quando é sugerido. O meu, ele vem primeiro, eu tenho a impressão de que é sugerido, aquele que alguém vos fala vem primeiro, mas quando eu sei que vem primeiro, se eu já tinha esse pensamento antes. Então não é tão simples a gente fazer essa distinção. Mas ok, é isso que tem. Então, nós pensamos por nós mesmos, mas também nós pensamos pelos espíritos que nos influenciam. Ou seja, nós pensamos com ele. Nós pensamos com eles, nós pensamos por eles e nós pensamos por nós. E nós todos pensamos juntos. Complicado isso, né? Mas é assim. E aí ele diz: como nós vamos distinguir um pensamento sugerido de um bom ou de um mau espírito? Ó, a gente já sabe que nós temos os nossos e temos aquele sugerido. Mas como que eu sei que um pensamento que está sendo sugerido é de um bom ou de um espírito mau? Eu acho que, assim, eu tenho resposta aqui, mas eu fico imaginando que quando você está conversando com uma pessoa longamente, seja um tema sério, seja amenidades, a gente vai percebendo o teor daquela conversa,
A gente vai percebendo se aquela pessoa é uma pessoa com a qual nós temos afinidade, se aquelas conversas naquele momento são oportunas, se não são, se é alguém que eu quero voltar a me encontrar, né? E aí a resposta é o seguinte: os bons espíritos, eles só aconselham coisas boas. Eles só trazem bons pensamentos. Agora, cabe a você, tá aqui, discernir. Bom, ele diz o seguinte: como que eu sei se um pensamento vem de um bom espírito ou se um pensamento vem de um espírito mau? O espírito bom, ele não insuflam coisas negativas na gente. Faz isso mesmo, erra mesmo, tem a depressão mesmo, se suicida mesmo, isso não vai dar certo na sua vida, aquela pessoa não presta. Os espíritos podem até saber que uma pessoa não presta, mas eles se calam, eles não vão insuflar isso pra gente. Eles vão amenizar o que a gente está sentindo. E aí é o que eles respondem. Cabe a nós fazer essa distinção, cabe a nós fazer essa separação do joio e do trigo. O que um pensamento é bom e o que um pensamento é maléfico para gente. E aí tem aquela pergunta clássica: poxa, mas por que eles nos influenciam para o mal? O que eles ganham com isso nos influenciando por mal? Aí a gente ia ter que entrar num outro discurso, a gente ia ter que falar de mundo primitivo, mundo de regeneração, etc e tal. Teremos que falar das características desse mundo, que é o mal que sobrepuja o bem. Mas eles respondem o seguinte: ué, eles gostam que vocês sofram. O que eles ganham com isso? Nada. Mas eles estarem sofrendo, eles querem ver outras pessoas sofrendo. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência negativa, que às vezes assim, ai, essa pandemia mesmo, que a gente diz assim, ai, eu queria sair, eu queria sair para jantar, eu queria fazer uma viagem, eu queria estar abraçando meus amigos. Poxa, eu queria porque queria, igual uma criança pequena que faz pirraça. Quantas vezes a gente está fazendo uma pirraça nessa pandemia? Só que a gente faz o seguinte, mas ninguém está fazendo. Ou então, se a gente souber que está todo mundo fazendo, a gente quer fazer. Então, se eu sei que está todo mundo enfurnado dentro de casa, eu fico feliz. Que bom! Não é só eu que estou enfurnado dentro de casa. Está todo mundo enfurnado dentro de casa. Se está todo mundo enfurnado dentro de casa, eu também posso ficar enfurnada dentro de casa. Então, eu me conformo. Passando por um drama, se eu estou passando por perdas atrozes e que eu fico sabendo notícia de que tem pessoas muito felizes, que tem pessoas que não estão tendo perda, estão tendo ganhos, a minha dor é maior, né? E se eu sei assim, não, estamos todos em pandemia, a minha dor é menor. Então, isso faz parte da nossa natureza. Natureza de quê? Natureza de espíritos imperfeitos, que é a característica do mundo de expiação e prova. E aí eles perguntam assim: exerce os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Eu já pulei para a questão 525, que eu faço aquelas conexões entre um artigo, entre uma questão e outra, que a gente chama de remissão. As obras básicas, como todas as obras espíritas, como qualquer obra, elas têm uma interligação, uma interconexão. E aí, nesse capítulo aqui que fala do livre-arbítrio, ele diz o seguinte: exerce os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente que exerce. E eles vos aconselham para o bem e para o mal. Essa influência é por outra forma que não pelos pensamentos. Como que essa influência se dá? Pelos pensamentos. Porque os espíritos, gente, tirando a era André Luiz, tirando a era Chico Xavier, não se recebe mais tanta carta dos espíritos, né? As cartas da mãe de Chico, a gente não recebe carta. A gente recebe intuições, a gente recebe sonhos, que são aqueles aconselhamentos, né? E isso se dá de que forma? Se dá pelo pensamento, não se dá pela psicografia, mas tanto pode se dar, obviamente. As obras espíritas, elas chegam pelas psicografias, pela psicofonia, mas via de regra a humanidade, a influência,
os aconselhamentos, as influências positivas e negativas, elas chegam pelo nosso pensamento, né? E eles vão influenciar em atos da vida, em atos positivos, em atos negativos, mas os espíritos nos dizem também que mesmo esses atos negativos que eles vão nos influenciar, não estão fora das leis da natureza. Claro, existem influências tão pertinazes como o suicídio, e uma amiga minha deve ter 3 semanas mais ou menos, numa região aqui perto, ela se suicidou, uma mulher da minha idade, e assim, ela era uma pessoa que tinha uma depressão, uma certa época eu já levei ela para minha casa algumas vezes, tentei levar em época do culto no lar, e essa época do culto no lar com ela foi extremamente sofrido para mim e para uma outra amiga espírita que a gente estava tentando despertá-la, né? Mas a influência espiritual era enorme. Nós passávamos cada culto 2, 3 dias muito adoecidas, muito adoecidas. E isso acontece na nossa vida, quando nós estamos empenhados, quando nós estamos ajudando, como nós estamos rogando diariamente por uma certa pessoa que a gente sabe que a questão não é só física, que não é a doença do corpo físico, mas a doença da alma, doença das emoções, doença das influências espirituais, o processo obsessivo, ele suga muito da gente quando nós estamos nesse processo de ajuda. Muito bem, mapeamos aí o que a gente tem sobre essa temática, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, nesse capítulo 9 e nesse capítulo aí também que fala sobre a lei de liberdade. E agora vamos ver o que diz André Luiz. E eu quero muito fazer um seminário, porque isso aqui a gente fala 4 horas, a gente debate 4 horas. Esse modelo que a gente está adotando aqui é um modelo que é o que a gente tem para que as casas não parem as suas atividades, mas é muito bom quando a gente pode fazer um diálogo, um debate, porque a troca ela é sempre muito rica, né? E aí, nós vamos aqui, ó, eu vou trazer Joana e vou trazer André Luiz. Opa, deixa eu ver aqui que eu pulei aqui um slide. Aí eu vou só para introduzir André Luiz, fazer a última pergunta do Livro dos Espíritos. Anotem aí essa pergunta. É a 467. Bom, se nós recebemos influência o tempo inteiro, se nós vivemos no mundo de expiação e prova, se o mundo de expiação e prova, e aí quando a gente fala mundo, a gente não fala só encarnado, a gente fala encarnado e desencarnado. A gente vive, né, com a influência dos maus espíritos sobre os bons. Nós temos as nossas, né, somos espíritos também dessa massa, né? Somos espíritos também com todas as nossas características, com as nossas cargas do passado, com as nossas vivências do passado, com as nossas dores, nossos traumas, nossos arquivos. Então, se eu tenho todo esse arquivo, óbvio que eu não passo esse tempo inteiro com pensamento positivo. Eu oscilo o tempo inteiro, hora triste, hora alegre. Vamos fazer, Regina? Hora triste, hora alegre, hora reagindo, hora sem reação, hora mais forte, hora mais fraco. Gente, não é só vocês, eu também. Todos nós. Hora mais forte, hora mais fraco. Hora mais otimista, hora menos otimista. O que nos ajuda é esse momento que a gente está partilhando aqui. Um momento de reflexão e de entender isso. E aí os espíritos perguntam assim, 467, então, se é tudo isso aí, muito forte, eu vou sucumbir. Não é para mim. É melhor eu parar, eu vou parar de pensar, fazer aquilo que fazia antigamente, lobotomia, né, para acalmar antigamente se fazia, no início do século passado, fazia lobotomia, e a pessoa que tinha esquizofrenia e outras doenças psíquicas, elas ficavam como sem pensar, ela perdia toda a cognição. Então vamos fazer isso, porque como que eu vou me eximir da influência dos maus espíritos? Ah, mas olha a questão 467 e o que eu vou dizer logo a seguir.
pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam e aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, a grande ponto aí que a gente precisa aprender a trabalhar é o pensamento. E existem meditações, Divaldo inclusive faz alguma meditações de Joana, tem tanta meditação agora, então tanta meditação de graça, meditação de todas as formas, que vai nos treinando para o que Joana chama de reto pensar. Então, eu fechei o Livro dos Espíritos com a questão como que eu evito essa influência maléfica dos espíritos nos nossos pensamentos? Através da mudança de padrão vibratório. Através da mudança de padrão vibratório. Buda diz o seguinte, agora eu vou ler alguns trechos. Buda, somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Buda, com os nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Buda que veio lá, né? Que budismo, do pensamento, que é uma doutrina fantástica, né? Oriental fantástica. A Gênese tem um trecho, que agora são frases soltas para a gente refletir. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, que é aquilo que Sueli Caldas Schubert, em sua obra fantástica que eu recomendo, Mentes Interconectadas, ela usa a seguinte frase, tudo está em tudo. Estamos interligados e interconectados o tempo inteiro. A gente precisa estar atento, precisa estar observando o que nós estamos agasalhando de pensamento, de emoção, para cortar esse fio. Porque quando a gente não corta, ele se tonifica, ele se fortalece e ele nos toma, nos arrebata, nos envolve. E aí fica mais difícil tirar essas teias, é como se fosse uma teia de aranha na qual a gente bota a mão, se a gente não sair rápido, a gente daqui a pouco está envolto nessa teia. E aí é que Allan Kardec, em A Gênese, diz, há um fluido que enche o espaço e penetra os corpos. Bom, André Luiz, a vida no mundo espiritual, ele diz o seguinte, quando estamos emitindo vibrações, entramos em sintonia com a espécie desta vibração emitida. Ou seja, somos banhados por vibrações boas e ruins diariamente. Olha, eu estou lendo um trecho de André Luiz, que está aqui, é um PowerPoint, pena que não dá para usar o PowerPoint com o celular. Estamos emitindo vibrações, entramos em sintonia com a espécie desta vibrações emitida. Somos banhados por vibrações boas e ruins e o tempo todo. Quando passamos a meditar, a orar, a ter bons pensamentos, entramos em sintonia com as vibrações boas emitida pelos espíritos superiores e pessoais. Então, olha aqui, olha a confirmação do que diz Buda, do que diz o Livro dos Espíritos. Nós, como eu digo, as obras básicas, elas foram, né, seus princípios estão ali, e elas foram ampliadas, elas foram estudadas. Então, nós passamos por vibrações boas o tempo inteiro, a todo momento. André Luiz, Vida no Mundo Espiritual. O negócio é sério, gente. Sueli Caldas Schubert, utilizando André Luiz, ação e reação, André Luiz, ação e reação, ele diz o seguinte, o poder aglutinante do pensamento é extraordinário e importa compreender, conforme explica, que emitindo por nós
volta inevitavelmente a nós mesmos. Quando eu emito uma onda, eu estou jogando isso para a minha psicosfera pequena, média ou o mundo. E isso volta automaticamente para mim mesmo, para eu mesma, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda, de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentados pelo combustível do nosso desejo ou da nossa atenção. Vamos entender isso aqui. Só isso aqui a gente faz um seminário. Só esse trecho aqui de ação e reação. Eu tô com o André Luiz, vocês perceberam? Eu saí do Livro dos Espíritos, fiz uma frase de Buda, tô com a obra aqui de André Luiz, sobre pensamento, sobre emoção. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, aquilo, né, essa energia que eu vibro, ela volta para mim mesmo, porque eu estou vibrando nela. Então, se eu estou pessimista o dia inteiro e não consigo virar esse jogo, eu fico mais pessimista, eu fico mais desanimada, eu fico mais eu fico mais infeliz, mais triste, mais prostrada, porque eu estou me retroalimentando dessa minha própria energia. Tudo que eu penso, eu jogo para esse universo que tudo está em tudo, interconectado, e isso volta para mim. Primeiro que volta, porque a minha ideoplastia perispirítica, ela é curta. Então as minhas ondas, elas vibram em torno de mim mesma, né? Tanto que quando alguém chega perto de mim, se eu estou naquele dia extremamente negativo, aquela pessoa vai sentir. E a gente sente quando chega perto de uma pessoa que está extremamente alegre, feliz, aquilo nos contamina positivamente. O contaminar, ele tem um cunho positivo e um cunho negativo, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, outro slide aqui. Ainda com André Luiz, os pensamentos, olha essa frase aqui, gente, ó. Quem deu uma relaxada aí para tomar um café? Quem deu uma dispersada aí? Eu faço isso com meus alunos, ó. Eu dou aula virtual, falo, gente, quem foi dar uma deitadinha? Quem foi na cozinha pegar uma água? Quem tá aí dispersado, ó, presta atenção que eu vou falar agora. Preste atenção, a frase que eu vou ler agora, de André Luiz. Os pensamentos repetidos geram os atos. Os atos reiterados geram os hábitos. Os hábitos moldam o caráter. E, por fim, o caráter firma o destino da pessoa. Nossa Senhora, gente, essa frase aqui é de André Luiz. Se eu fico o tempo inteiro pensando, eu sou aquela pessoa que cria um padrão de pensamento sempre negativo e não quero sair dele porque eu gosto de pensar negativamente, que me dá trabalho mudar, virou um hábito. Quando vira um hábito, ele molda meu caráter. Ele firma meu destino. Eu não inventei isso. É André Luiz. Olha que máximo isso. Vamos lá. Tem mais. Eu tenho agora André Luiz, mecanismo da mediunidade. Aqui também é forte. Ó, quem foi tomar água aqui? Quem tomou um golinho d'água? Quem tomou café? Ó, André Luiz, olha o que ele diz sobre o pensamento. O pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma. O pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma. E por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Gente, querem que eu repita? Eu mesmo já fiz essa palestra assim várias vezes, só que cada vez eu boto umas coisas, vou mexendo, vou lendo. Você tá aí, Regina? Olha, eu
vendo e fico assim encantada como que essa ciência espírita ela é valorosa. Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, esse momento de maior isolamento, esse momento em que as comunicações estão virtualizadas, né? Em que a gente abraça poucas pessoas, que a gente está rindo menos, que a gente está convivendo menos e que faz tanta falta, mas que também recebemos muitas notícias ruins, né? Ficamos aí esses dias todos com esse drama dessa menina de 10 anos que engravidou e que fez um aborto. Isso, se a gente não souber fazer uma ruptura, e a gente ficar se alimentando disso, a gente entristece. Nós temos muitos motivos no mundo de expiação e prova para o entristecimento. Nós temos notícia para muito mais motivo para nos entristecer do que para nos alegrar. Então, essa ruptura, Regina, eu estou conversando com vocês que eu estou vendo o chat aqui, essa ruptura, Clélia, ela é fundamental, a gente precisa aprender a pensar. E aí eu vou ler de novo essa frase. O da nossa própria alma, sem dúvida. E por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. É a continuação de nós mesmos? Como assim? Se eu penso sempre negativo, eu me apresento como uma pessoa negativa. A minha apresentação, meu cartão de visita é aquela pessoa pessimista o tempo inteiro. Se eu sou uma pessoa que tenho pensamentos mais otimistas, mais dinâmicos, mais confiantes, meu cartão de visita é quem é aquela pessoa. Quem é fulana? É alguém confiante. É alguém que passa por dificuldades, afinal quem não passa? É alguém que passa por provações, afinal quem não passa? É alguém que está com problema de saúde, com problema financeiro, problema familiar, afinal quem não tem? Mas ela está ali confiante. Esse é meu cartão de visita. Porque é o que diz aqui, atuamos no meio em que vivemos. André Luiz, no mundo maior. André Luiz também diz o seguinte, usando uma comparação imperfeita, podemos afirmar que as vibrações mentais são semelhantes a ondas de rádio, tomando o cérebro como um aparelho emissor e, ao mesmo tempo, um aparelho receptor. Isso o André Luiz falou na década de 40, minha gente. Quando, Regina, precisamos conversar, me passa uma mensagem, não chore não, me liga. Quando André Luiz falou isso na década de 80, a gente não tinha isso aqui não. Estava muito longe de vocês estarem me vendo com essa blusa aqui pink, que é a cor da saúde, né? Meu anel também com a cor da saúde. Minha biblioteca de casa, quando que na década de 40 só tinha a década de 40 era a década como é que é o nome daquilo que eu já nem não sei? Telegrama. Telegrama já tinha? Acho que já tinha telegrama. Telefone vem depois, acho que já tinha nos Estados Unidos telefone na década de 50, de 60, né? Telefone já tinha na década de 30, 40, 50. Mas imagina, gente, televisão, aparelho, falando em tempo real com qualquer país. Mas a gente pensa o tempo inteiro. Nós já nos comunicamos com os espíritos o tempo inteiro. Agora, o que nós temos de decidir é o seguinte, Regina, com que tipo de espírito, com que natureza vibratória eu quero me comunicar, quero me alimentar e quero transmitir. É essa pergunta que a gente tem que se fazer, ok? André Luiz ainda diz o seguinte, sempre que pensamos, expressamos o campo íntimo na ideação e na palavra. Regina me disse assim, eu ando muito triste. Na palavra, ela expressou para mim o campo íntimo dela, ela está triste. Sempre que pensamos, expressamos o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo. Criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza. Mecanismo da mediunidade, André Luiz, página 86. Agora eu vou para minha querida, que eu digo para ela, porque ela me ouve, se ela não me ouve, a falange dela manda recado para ela,
Joana de Ângeles, que eu estudo desde sempre, desde da série psicológica. E em Tesouros Libertadores, que é um livro de 2015, página 14, tem muitas obras de Joana de Ângeles, mas todas elas, as obras de Joana de Ângeles falam de pensamento positivo. Nessa aqui especificamente, ela diz o seguinte: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias em que se expande. O pensamento é uma forma dinâmica, natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem pensar. Se nós não podemos viver sem pensar, nós estamos nessa carga vibratória o tempo inteiro, enviando, recebendo. Somos um aparelho receptor e um aparelho emissor de ondas eletromagnéticas o tempo inteiro, de cores variadas. Joana de Ângeles. Tesouros Libertadores ainda. Olha o que Joana vai falar. Quem parou aí para tomar uma água? Hein? Ó, gente, olha, quem parou para tomar uma água, escuta isso aqui, Regina. Muitos distúrbios do comportamento psicológico. Quando ela fala de distúrbio de comportamento, não é doideira. É que é aquilo que a gente fica, às vezes, muito triste o tempo inteiro. É um distúrbio. Nós não nascemos para ser triste. Nós nascemos para ser alegre. Nós nascemos para ter bastante momentos felizes. Nós nascemos para viver num equilíbrio psicossomático. Muitos distúrbios do comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo, do ódio, da inveja e do despeito. Opa! Gente, isso é muito forte, mas é Joana que fala em Tesouros Libertadores. Ó, vou repetir. Muitos distúrbios do comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente, da nossa sintonia. Eu aceito me sintonizar com pensamentos que não são meus, mas que são de outras pessoas, que são invejosos, que são odientos, que são perseguidores, que estão carregados de ódio, de inveja, de ciúme, de despeito. Se eu compactuo com esses pensamentos, eu passo a sentir isso. Isso passa a me doer, passa a me incomodar, passa a me fazer mal, passa a me entristecer, eu passo a sofrer além daquilo que eu posso sofrer, além do limite tolerado pelas minhas emoções. Esse é um problema. Sueli Caldas Schubert, em Pensamentos Mentes Interconectadas, da Lei de Ação e Reação, ela diz o seguinte: cada mudança de pensamento, ela é acompanhada pela vibração da matéria mental. Pensamento é matéria. Pensamento é mais rápido do que a luz. O pensamento, ele tem cor, ele tem peso, ele tem cheiro, tá? Gente, eu não estou inventando isso não, eu pesquisei, leio essa obra, Mentes Interconectadas, de Sueli Caldas Schubert. Então ela diz o seguinte: cada pensamento é acompanhado pela vibração da própria matéria mental. E ela tem uns capítulos que ela explica o que é mente, o que é matéria mental. A gente que não é dessa área da saúde é muito difícil entender, né? A gente tem mais dificuldade. Necessário para o pensamento funcionar. Então essa matéria mental, ela é necessária para o pensamento funcionar como força. Todo pensamento, olha o que ela diz, possui peso, forma, tamanho, estrutura, qualidade e poder. Pensamento tem poder. O poder do pensamento é maior do que o da eletricidade.
ela se refere a Simi Sivanda, que é um indiano. Todo pensamento corresponde a uma imagem mental. Olha, lembra que eu falei lá atrás de Kardec? Os espíritos influenciam nossos atos muito mais que poderes imaginar, de ordinário são eles que dirigem. Existem coisas que eu gostaria de esconder, você pode esconder de você, mas dos espíritos você não esconde. Eles veem a nossa forma de pensamento. Ainda com Sueli Caldas Schubert, pensamento é força criadora. Pensar é um dos maiores atributos do ser humano. O pensamento é energia, cujo potencial, é por isso que a gente tem dificuldade de pensar positivo, porque o potencial do pensamento é pouco conhecido. O potencial do pensamento é pouco conhecido e pouco utilizado. A gente não sabe utilizar. No momento em que a mente elabora o pensamento, ele é neutro. O que vai tipificar esse pensamento é as nossas emoções. Está triste, Selma? Vamos elevar esse pensamento. Vamos elevar. Quem quiser, eu mando esse material. Podem pedir meu contato aí de WhatsApp também, com alguém. Várias pessoas têm meu WhatsApp, pode passar mensagem. Não que eu seja uma conselheira, mas eu posso me colocar à disposição. Aquele papel que a gente faz no centro depois das palestras, que é a conversa fraterna. Hoje eu vou dar aula, vou sair daqui, já vou entrar para dar aula, mas amanhã vocês podem fazer contato comigo. E hoje depois de 10 horas também, depois das 22. O pensamento é energia, cujo potencial ainda não é conhecido, mas no momento que a mente elabora um pensamento, ele é neutro. Mas o que vai tipificar é aquilo que nasce primeiro, a nossa emoção. Ao emitir um pensamento, cada um de nós exterioriza o que cultiva em seu mundo interior, que encontra ressonância. Olha isso aqui, como que eu me vinculo aos espíritos inferiores? Olha como eu encerrei a primeira parte do livro dos espíritos. Como que eu posso evitar isso? Através neutralizando os pensamentos negativos. E olha aqui Sueli Caldas Schubert. Seus pensamentos vão encontrar ressonância com o que estão na mesma faixa vibratória. Lembra da imagem da teia? Se eu boto a mão numa teia de aranha, eu posso facilmente sair dela. Se eu boto a outra, eu já vou ter mais dificuldade. Mas se eu boto as duas mãos numa teia de aranha e entro de cabeça, eu vou ficar embolada, enleada nessa teia. Assim é o pensamento negativo, as emoções negativas. É fácil entrar, porque encanta. Por que o pensamento negativo nos encanta? Porque nós somos isso. Nós somos filhos de nós mesmos, nós somos filhos de um passado. E esse passado, ele é aquele passado que não foi muito bom. Então, nós somos uma densidade mais negativa do que positiva. Então, reagir a esse negativismo, essa reação constante, é uma reação que requer um exercício muito intenso. É como fazer a musculação para tonificar os músculos. Assim deve ser o nosso exercício do reto pensar. Vamos um pouquinho mais, que eu já quero caminhar para o final, porque esse tema é um seminário, podemos ver como vamos viabilizar esse seminário. O poder do pensamento é de tal forma que sua velocidade é maior que a da luz. André Luiz. Quando você pensa em alguém, você já está lá. Você se transporta em pensamento, e quanto mais firme e constante ele for, pode chegar a ser captado pela outra pessoa. Olha isso. Quem de vocês não pensou num filho, não pensou num amor, num afeto, numa pessoa doente, num familiar, e ele ligou para você? Quem? Chico Xavier, em roteiro, diz o seguinte: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Isso aqui está na Gênese, que eu li lá no início. Estamos nesse oceano.
Por outro lado, da mesma forma, quando estamos com pensamentos não edificantes, estamos em sintonia com as zonas inferiores do mundo espiritual. Olha aí, Regina Canário. Quando, da mesma forma, estamos em pensamentos não edificantes, estamos em sintonia com as ondas inferiores do mundo espiritual. E com os espíritos encarnados e encarnados que vibram na mesma frequência. Nosso pensamento negativo ele é potencializado, ele não é só nosso. Olha lá o que eu disse no livro dos Espíritos. Pensamos sozinho? Não pensamos sozinho. Pensamos junto, pensamos coletivo. Ok? Emmanuel, pensamento e vida, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Olha isso, gente. Que se agregam aos nossos, fortalecendo para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Quem diz isso é Emmanuel. E já fechando, eu volto com o Livro dos Espíritos, já fechando, nas questões 471 e fechando com a 845. Quando experimentamos olha aí, gente, Regina, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem causa, eu posso atribuir unicamente a uma indisposição física. Olha o que os espíritos respondem na questão 471. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou daquelas que ele tiveste junto durante o sono. Depois que nós passamos por essa segunda parte aí, em que eu falei da sintonia, da sintonia, da vibração, que somos o que emitimos, recebemos o que nós jogamos, vibramos na faixa que a gente se propõe, eu volto para 1857 com uma pergunta do professor Hipólito aos Espíritos, que quando ele diz assim, quando eu não estou me sentindo bem, o corpo está dolorido, a cabeça está oca, estamos unidos aqui, eu estou com uma pressão, será que eu estou com Covid? Será que eu não estou com Covid? Será que eu estou vendo muita coisa negativa na televisão? Será que eu estou muito preocupado com as pessoas? Será que isso é falta de abraço? Será que isso é falta de carinho? Será que isso é falta de conversa? Será que eu estou triste porque eu estou sozinha? Quem não está? Aí é a pergunta, quem não está? E aí os espíritos dizem assim, nada disso. Quase sempre é efeito das comunicações em que inconscientemente entrai em contato com os espíritos. Então, uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que para isso haja uma causa. Se eu não tenho uma causa, gente, por que eu estou assim angustiado? Por que eu estou nessa tristeza profunda? Tá tudo bem comigo. Não tenho motivo, a família, a parte financeira, trabalho, afetos, amores, tá tudo bem. Por que eu estou assim? Quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos. Glória, Bruno, um beijo para você. E aí, questão 845. Então, os espíritos assim, mas não constitui um obstáculo o exercício do livre-arbítrio, as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Se eu tenho uma predisposição ao mal, se eu tenho uma predisposição a ser triste, a melancolia, a depressão, e os espíritos assim, não. Porém, o arrastamento irresistível ao mal, uma vez que se tem a vontade de resistir. Aí eu destaquei, lembrai-vos de que querer
é poder. Gente, a gente fala muito essa frase, né? A gente fala essa frase assim, nesse mundo corporativo tem muito isso, nessa questão do coach tem muito querer é poder, querer é poder. Olha aqui, Kardec falou isso. Os espíritos falaram para Kardec em 1857, está na questão 845. E para fechar, eu vou fechar com Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, tá? Eu vou fechar com Joana, vou fazer a nossa prece e vou dizer para vocês o seguinte: vamos procurar nos libertar desses grilhões negativos, porque é muito doloroso para gente. Nós sofremos muito com as nossas... quando nos alimentamos da tristeza. E quem de nós? Quem de nós não? Quem de nós não? E aí Joana diz assim, olha, acordem. Menina, vou fazer igual a Ana Maria. Acorda, menina. Joana, começa a te desfazer dos padrões mentais antigos negativos que te condicionaram à aceitação dos comportamentos doentios. O treinamento, ela não está dizendo que a gente sabe pensar bem, ela diz que tem que treinar. Começa a te desfazer dos padrões mentais antigos que te condicionam à aceitação dos comportamentos doentios. O treinamento de novas maneiras de pensar, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. Vou repetir. O treinamento significa dizer que a gente precisa treinar. De novas maneiras de pensar, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. É necessário assumir o controle de ti mesmo. É necessário assumir o controle de ti mesmo. Joana de Ângeles e Momentos de Consciência. Meus queridos amigos, não é fácil. Tem uma música que diz assim, viver não é fácil não. Viver não é fácil não, mas não é. Por isso que nós estamos a caminho da luz, segundo a obra de Emmanuel. Por isso que nós estamos nesse mundo de expiação e provas. É um mundo escola. E o grande desafio nosso agora, nós, sobretudo nós médiuns, sobretudo nós que sabemos que estamos aí querendo avocar para a gente a parte boa, a alegria de viver, o entusiasmo pela vida, que são 2 comandos. Eu acho que 2 comandos que nós precisamos fazer de manhã, como mantra, é alegria de viver, entusiasmo pela vida. Alegria de viver, entusiasmo pela vida. Alegria de viver, entusiasmo pela vida. Esse é o treinamento proposto por Joana. Porque nós somos puxados o tempo inteiro para todo um conjunto de pensamentos e emoções negativas. Porque a gente está no mundo de expiação e provas, estamos interconectados o tempo inteiro com tudo, voltando lá ao início da nossa palestra, tudo está em tudo, nós estamos mergulhados, segundo a Gêneros, num mar de fluidos, e esse mar de fluidos, segundo o fato de sermos do mundo de expiação e prova, não são dos melhores, não são das melhores energias, são as energias mais densas, mais deletérias, mais doentias, mais pestilentas. Mas a gente precisa reagir. A gente precisa reagir e nadar para a superfície, para respirar, para sentir o ar puro, para ver a luz do sol, porque isso é possível. Gente, muito obrigado por esses momentos, por poder compartilhar essas reflexões com vocês, que são reflexões que me calam profundamente a alma. E vou encaminhar para a Lalinha, vamos ver com ela aí a possibilidade, ou a gente faz pelo Zoom,
ou a gente faz quando a gente voltar às atividades físicas, porque esse momento é fundamental que a gente trabalhe essa temática. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem em paz e estou à disposição. Regina, me passa uma mensagem, está fazendo falta sim. Um beijo para vocês, vamos fazer a nossa oração. Gratidão aos espíritos que nos orientam e nos orientaram nesses instantes. Mas, sobretudo, gratidão por termos acesso a esse conhecimento e não caminharmos como viajante ao léu, como viajante sem ter rumo e sem ter norte. Sabemos que o percurso, que o caminho, que a estrada é talhada por urzes e calhaus, mas nós sabemos que há um roteiro, nós sabemos que há um destino seguro, nós sabemos onde queremos chegar. E isso já nos fortalece para trilhar arduamente esse caminhar. Que Jesus abençoe cada um de vocês, abençoe a família de cada um de vocês. Que Jesus, que Maria Santíssima, nesse momento da Ave Maria, das 18 horas, possa, Maria, envolver as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, envolver as mães que perderam os endereços dos filhos, das mães que se distanciaram do caminho da maternidade, dos filhos que se distanciaram das suas mães, daqueles que se encontram fora e longe das pegadas do Cristo, mas que Maria, na sua infinita misericórdia, tenha compaixão de todas as famílias nesse momento de tanta dor, nesse momento de tanta reflexão, em que podemos sim tirar a parte positiva, que podemos sim escolher a melhor parte. Gratidão, Jesus, amigos espirituais, e que assim seja. Tenha uma semana iluminada, uma semana maravilhosa para todos vocês. Fiquem com Deus.